Então, pessoal, a coisa tá feia, ficou feia pelo menos. Vou mostrar para vocês o que eu tô enxergando aqui, tá? A S&P, no meu entendimento, ela bateu num topo duplo. A gente está praticamente ativando um topo duplo na S&P e o Bitcoin a gente formou uma estrela cadente exatamente no 50% de FIBO que a gente vem alertando bastante tempo, que são os alvos da correção da tendência de baixa ali, beleza? A gente está em uma tendência de baixa, a gente está fazendo um movimento de repique. Pode ser que esse movimento de repique seja daqui a pouco o início de um movimento para a gente virar a tendência primária. Tá? A gente tem que entender isso. Então, quando a gente fala, às vezes, de alta e de baixa em vídeos separados, diferentes, e as pessoas às vezes não entendem muito bem, assiste aquele meu videozinho ali, Teoria de Down, para vocês entender mais o que eu estou falando, beleza? Vamos fazer análise aqui da S&P. A S&P nesse momento está praticamente ativando o topo duplo. Vou mostrar isso para vocês e também vamos parar no Bitcoin e vamos dar uma analisada quais são as nossas impressões, beleza? Então bora pro vídeo. Então, pessoal, partindo aqui na S&P, eu já marquei duas setinhas aqui para a gente enxergar os nossos topos, né? A gente fez um topo duplo. Um topo duplo, para quem não sabe, tá? Vou dar uma explicação bem básica aqui. É uma situação que acontece, porém as pessoas às vezes se confundem muito, porque ele bate um topo e ele começa a cair. E aí, neste momento aqui, muita gente já diz assim, topo duplo, vai cair. Mas a gente precisa de uma ativação do topo duplo. Onde é que ele vai ativar? Quando perder o fundo, né? É como se fosse um pivô. Então, se ele perde este fundo aqui, ele ativa o topo duplo, no caso aqui, tá? Poderia ser um fundo duplo, que seria a mesma coisa, se a gente vem caindo, né? E a gente forma um fundo, a gente volta, bate naquele mesmo fundo. Só que a ativação deste fundo duplo aqui é somente quando a gente ganha a máxima do topo anterior. Tá? E neste caso aqui, muita gente às vezes se adianta no movimento e daqui a pouco o movimento continua andando para cima. Daqui a pouco vem para cima e estoura lá o topo duplo e na verdade ele era um triângulo ascendente, né, para romper o topo. Então, por que a gente tem que esperar a ativação, né? Por essa razão, para a gente ter certeza do que vai acontecer. Então, neste momento aqui, o que está me mostrando? A gente vem fazendo os topos ascendentes, tá? A gente vem aqui claramente, né? Vocês conseguem enxergar isso? Aí bate um topo, bate um fundo, bate um topo duplo, mas a gente ainda não sabe se ele está ativado. Ele vai ativar quando perder essas mínimas aqui. Esta é a leitura que eu tenho, tá? E tecnicamente é isso que acontece. Então, a gente perdendo esta mínima aqui, a gente ativa este topo duplo na S&P. A gente já tinha também na queda aqui já um cruzamento do TSI para baixo. Então, está me dando uma dupla confirmação aqui que este topo duplo vai ser acionado. Agora, a grande questão é, tá, mas o que vai acontecer agora? A gente vai derreter, vai vir furar o fundo? Pessoal, eu não tenho bola de cristal. A gente consegue analisar um curto prazo, né? Um prazo um pouco mais curto fica sempre mais fácil a gente tentar analisar. Um longo prazo, se eu pegar e analisar aqui, ó, nós temos topos e fundos descendentes. Tá? A gente teria que, para fazer digamos, uma reversão de tendência, a gente tem um topo. O último topo que a gente está deixando é esse aqui. Tá? Não digo que a gente tem que passar desse, mas na configuração atual nós teríamos que passar desse. A não ser que a gente corrija pelo menos perto de uns 50%. O ideal é que a gente corrija até uns 50% de FIBO. A gente venha na região aqui de 50%. E aí a gente configura aqui como realmente um topo, porque pode ser só um repiquezinho, continuando para cima não é topo, entende? Neste momento pode ser que sim, porque pode estar ativando conforme eu disse para vocês. Mas se a gente vier para baixo e daqui a pouco a gente subir e matar esse topo aqui, aí sim nós temos, digamos, uma reversão de tendência na S&P. Então é isso que a gente precisa fazer, a estrutura que a gente precisa enxergar aqui é essa, certo? Não adianta querer achar que a gente está revertendo se a gente tem topos descendentes neste momento e fundos também descendentes. Então a gente precisa de um fundo e um topo maior. Então se a gente deixar este fundo e romper o topo aqui, a gente deixa o fundo mais alto e o topo mais alto. E aí a gente tem uma reversão de tendência na S&P. É isso que a gente tem que entender. A gente precisa ver estrutura para a gente enxergar a reversão, beleza? E pessoal, aproveitando, é por esse motivo que eu estou explicando para vocês aqui que você tem que se inscrever no canal, porque a gente dá várias dicas aí, então vamos fazer essa troca. Eu dou as dicas para vocês aí de análise técnica para quem gosta de tentar entender como as coisas funcionam. Então se inscrevam no canal porque vocês ajudam demais a gente a estar aqui gravando para vocês praticamente todos os dias, beleza? Então vamos agora lá para o Bitcoin para ver o que está acontecendo no Bitcoin, porque o cenário está bem feio, da forma que ficou ali não ficou bonito. Vamos ver quais são os alvos, beleza? Bora lá. Então aqui, pessoal, Bitcoin, o que a gente tem aqui no Bitcoin? Vamos pegar aqui gráfico diário,
gráfico diário, a gente tem o quê? Pessoal, a gente vinha marcando para vocês, tá, alvos de Fibo desta última pernada, certo? O mundo não acabou ainda, tá? Calma, fica tranquilo, porque o mundo não acabou. Eu acho que é um movimento normal. Se a gente quer acreditar em alta, é um movimento normal. Digamos, é muito plausível bater nos 50% de Fibo do último movimento de baixa e a gente bater lá e corrigir. É bem plausível isso, tá? Então o que está acontecendo aqui é um movimento natural. Agora a grande questão é, nós temos 5 ondas de impulso, vou mostrar para vocês uma questão bem importante. A gente tem 5 ondas muito claras, que a gente fez a terceira que corrigiu na cabeça do pivô e a gente fez a quinta. E a quinta foi perfeita lá no 50% de Fibo. Então a gente tem um impulso perfeito de Elliott que pode ser a nossa onda 1, tá? Para a gente considerar uma reversão de tendência, tá? A gente precisa, no meu entendimento, tá, romper a máxima aqui, deste topo em cima aqui. Tá? Aí a gente poderia daqui a pouco estar revertendo. Só que como é que a gente vai romper essa máxima? Criando estruturas. Que estruturas são essas? Daqui a pouco a gente fazer essa onda 1. Agora eu tenho que inverter o jogo aqui e considerar a possibilidade de uma correção até os 50%. Tá? Reparem que as análises elas são sempre bem similares, né? A gente faz sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Então o que eu preciso aqui, pessoal? Uma correção no 50% ou no 618. O que me chama a atenção aqui? Deixa eu ver uma coisa aqui nesse indicador aqui no volume de range, somente desta região que eu quero ver uma coisa. O que eu enxergo aqui? A gente tem um maior volume, um maior acúmulo nesta região. Existe uma grande possibilidade, sim, da gente furar o fundo aqui, este fundo aqui, porque neste fundo aqui, pessoal, tem muita liquidez. Muita liquidez. Então, muita gente que está posicionada nessa região, muito provavelmente botou os stops aqui abaixo, bem na região de 50% e 618. Então, repara como a coisa fica mais lógica, né? A gente tem uma lógica para seguir. Então, se o mercado for vir buscar liquidez, ele vem corrigindo, bate nesta região, come o stop dessa galera e aí a gente começa a andar para cima. E aí a gente tem a possibilidade, a gente está fazendo uma onda 3. Se a gente romper este topo aqui, tá fazendo uma onda 3, pessoal, é muito provável que a gente venha nesse topo aqui em cima na casa dos $21.500, $21.500, certo? Então a gente precisa naturalmente fazer essa correção aqui até essa casa dos 50% 618. Isso é normal que isso vai acontecer, até porque a gente veio num movimento bem forte. Se a gente considerar quanto a gente subiu deste fundo até o momento atual, a gente subiu quanto? A gente subiu 18%, quase 20%. Então o mercado precisa dar um respiro para baixo para quem sabe depois formar uma onda 3. Se vai acontecer isso eu não sei, eu estou tecnicamente falando para vocês o que eu preciso enxergar para acreditar num impulso a seguir, certo? Esse seria o impulso que eu quero dizer. Se isso acontecer, a gente começa aqui nos próximos vídeos, a partir deste ponto, rompimento deste topo, de uma correção possível dentro mais ou menos dessa região, a gente rompe o topo, a gente deixa esse pivô desse tamanho, cara, eu vou começar a querer falar de reversão de tendência. Tá? Neste momento é repique, desde o início que eu falo da possível correção aqui, é repique, considerando um gráfico diário. Tá? O gráfico diário, o que a gente tem no gráfico diário? O que vocês enxergam aí claramente no gráfico diário? A gente vem caindo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, né? O que a gente tem aí se a gente observar? Topos descendentes, fundos descendentes. Neste momento, pessoal, a gente precisa corrigir, deixar um fundo aqui nessa região para superar aqui a máxima. E aí a gente vai ter o que aqui? Ó? A gente vai ter claramente uma alta, um fundo nessa região, que daí a gente tem, digamos, uma estrutura um pouco maior e um topo maior. Cara, daí o negócio, olha quando tu olha pro gráfico, já começa a ficar diferente, né? Começa a ficar diferente. Gráfico semanal. Vamos ver como é que tá o gráfico semanal. Gráfico semanal. Sinceramente, tá? Não seria nada legal a gente fechar com muita sombra, né? Seria interessante que nos próximos 2 dias a gente role essa correção e a gente feche um pouco mais para cima. Não vai ser legal ver uma estrela cadente formada em cima do 61 com 8% de FIBO, em cima de 50%, perdão, dessa pernada, porque daí vai mostrar muita força de venda nessa região. Vai, digamos, querer confirmar para a gente muita força de venda. Inclusive, ontem eu mostrei 3 criptos ali, não lembro qual delas, tá? Mas a Ripple não ativou a compra, precisava romper o candle anterior
Passando os olhos na Matic também, ela acabou não ativando a compra, ela precisava romper esse candle verde, não ativou. XRP a mesma coisa, se você observar, não rompeu o candle anterior aqui, que era o candle que eu estava dizendo, nós estávamos vivos nesse aqui, precisava romper aqui para dar confirmação, não confirmou. E a Mana a mesma coisa, tá? A gente não teve nenhuma entrada confirmada aqui, porque a gente não teve nenhum candle rompido para cima, né? A gente está falando deste martelo que rompeu o fundo, perto do fundo, poderia ser o início de uma ignição, mas ele nem ganhou a máxima, o candle de ontem não ganhou nem a máxima do anterior. Então esse que é importante a gente esperar as confirmações, pelo menos para gráficos de time frames maiores, assim, esperar as confirmações. Da forma que eu tenho operado hoje em dia, dólar lá em day trade na bolsa, olhem esses shorts que eu tenho postado aqui todos os dias, né? Que é uma brincadeira minha, eu já estou no 5º dia aqui, mostrando para vocês uma forma que eu tenho operado bolsa, que é completamente diferente. Eu não tenho confirmações, né? Eu simplesmente trabalho por regiões e tem dado super certo, porque eu consigo marcar as regiões e, teoricamente, tá? Depois que eu marco as regiões, eu posso até dar uma minimizada no gráfico. Daqui 15, 20 minutos eu vou lhe dar uma olhada. Para quem é ansioso, isso é bom demais. Vai estar lá no curso Análise Técnica 3.0 com as 6 chaves da virada, que são, digamos, 5 indicadores, mais o rastro das baleias. O que eu preciso enxergar nesses 5 indicadores? Eles todos têm que estar confluentes, aí eu vou acreditar numa virada de ciclo do Bitcoin. Então, pessoal, para quem quer aprender, vale bastante a pena, porque o que vai ter aqui, vai ter toda essa estratégia de dólar que é bem legal. Cara, tá mudando completamente a forma que eu opero day trade, tá? E essas chaves da virada do Bitcoin aqui para a gente tentar entender quando é que a gente vai virar o ciclo. Pelo menos baseado em vários indicadores ali, se a gente confluir os 6 juntos, ele praticamente acertou o fundo de todas as vezes de todos os ciclos. Então, por isso que a gente tem 5 indicadores, na verdade, e mais o rastro das baleias que eu explico nos mínimos detalhes. Tudo isso já está gravado e agora eu estou partindo para a gravação dessa estratégia de dólar aí para fazer day trade lá da forma que eu tenho feito agora, que eu tenho postado esses shorts diariamente aí que tá, cara, muito legal. Eu não passo mais tão focado olhando para o gráfico e preocupado em perder a entrada, porque a parte mais difícil de day trade é que tu tem que às vezes ficar olhando o tempo inteiro, 5 minutos, olhando um gráfico de 5, de 10 o tempo inteiro, e às vezes tu vai tomar um café, tu volta, tu perdeu a entrada. Isso aí começou a me incomodar porque eu tinha muita coisa para fazer e eu queria poder fazer outras coisas junto, então eu consegui descobrir uma forma de trabalhar sem estar tão preocupado em perder as entradas. Da forma que eu trabalho hoje, eu não perco a entrada, porque as minhas entradas já estão em locais pré-determinados com stops financeiros e a maioria deles é tudo 2-1 e tá show de bola, vale demais a pena. Quem tem o primeiro curso aqui tem 50% no valor que já está promocional aqui, tá, pessoal? Esse curso está em pré-venda com 40% agora. Eu vou lançar ele lá para janeiro. Vai estar com todas as aulas gravadas. Já tem um monte de aula gravada, mas a conclusão das aulas gravadas vai ser para janeiro, beleza? Então, pessoal, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.